Olá, hoje no nosso quadro Conversa com o Especialista, para falar sobre um tema que é muito importante, que muitas pessoas têm e muitas vezes não sabem, que é a dermatite. Seja bem-vinda, doutora Fabiola. Hoje o nosso assunto é sobre uma característica bastante interessante dessa fase que a gente vive hoje. A minha área é a área da dermatologia e eu tenho recebido muito no consultório a queixa de dermatite de mãos. Isso porque nós estamos vivendo uma era de lavar muito as mãos, usar muitos produtos, em geral álcool gel e álcool líquido, para a higiene das mãos e das superfícies, por conta do coronavírus que nós estamos vivendo agora, né, Vandréia? Então, eu tenho essa queixa no consultório muito corriqueira, mais corriqueiro do que já habitualmente é, porque a dermatite de mãos ela é a patologia cutânea mais comum do trabalhador. Isso é bem interessante, né? A gente tem muitas queixas em relação às diferentes atividades laborais, né, que fazem então uma irritação da pele das mãos, que a gente chama de dermatite de mãos. E por conta hoje então dessa lavagem em excesso das mãos, a gente tem um ressecamento maior dessa superfície cutânea e por conta disso a gente tem o desenvolvimento dessa situação, né, que novamente eu repito, né, a gente chama de dermatite de mãos. Certo. E assim, doutora, quais são os principais sintomas? A pele, né, no caso aqui a pele das mãos, ela fica ressecada, ela pode provocar pequenas fissuras, como o que a gente chama de rachaduras. Sim. Tem coceira, tem um leve eritema, que seria uma coloração mais cor-de-rosa ou mais avermelhada. Ela pode fazer algumas placas, alguns desenhos nas mãos. E por vezes o trabalhador ou a pessoa, né, hoje não só os trabalhadores, mas as pessoas, elas têm também a queixa de dor nessas rachaduras. E isso, de modo geral, é lento, mas ele é gradual, ele vai crescendo, ele vai aumentando nesse tipo de queixa ao longo dos dias, porque ele continua realizando essas atividades que acabam contribuindo para a piora. Isso é, continua lavando as mãos, continua usando álcool gel, continua, né? E com isso você vai agravando esse problema. Então, assim, existem alguns perfis que acabam agravando, perfis de pessoas ou de trabalhadores que acabam tendo sintomas maiores, ou que acaba agravando o problema? Eu não diria que existe assim uma predisposição individual. Hoje, nessa época de lavagem de mãos em excesso, na verdade todas as pessoas são suscetíveis a esse tipo de situação. Anteriormente ao coronavírus, a gente poderia dizer que trabalhadores que fazem trabalhos úmidos, como uma dona de casa que lava o tempo todo, né, lava coisas, né, lava a louça, lava a roupa, lava a casa, né, então esse trabalhador úmido, por exemplo, o cabeleireiro, que lava muitas vezes os cabelos, né, então esse tipo de profissão, ele favorece a dermatite de mãos. Sim. Agora, hoje em dia, nós temos inclusive casos de crianças, né? As crianças vêm com essa dermatite das mãos justamente porque elas estão realmente lavando muito as mãos, né? Usando, como a gente vem recomendando, né? Que se use esses produtos antissépticos, né? De modo geral. Uhum. E assim, você citou a questão das crianças, isso é um fator hereditário ou se diz hoje em dia muito sobre a epigenética? Da dermatite de mãos, não daria para dizer, embora a gente tenha algumas condições que favoreçam, né? Então, por exemplo, crianças ou adultos mesmo, atópicos, que seriam adultos ou pessoas que já têm algum tipo de alergia, como rinite alérgica, bronquite, asma, eles têm, de certa forma, uma facilidade de fazer esse tipo de lesão, não só nas mãos, desenvolver dermatites de modo geral. A gente tem uma dermatite muito comum em crianças, de início na idade, né, na pequena idade ou na menor idade, que seria a dermatite atópica. No atópico, você tem, então, com muita facilidade, placas de dermatite, também inclusive de mãos, eventualmente de pés. Uhum. Uma pergunta, assim, que não se cala e muitas vezes nós ouvimos muito isso no dia a dia. Ela é transmissível? Não, nenhum tipo de dermatite, de modo geral não.
Existe um tipo de dermatite quando ela está infectada secundariamente por uma bactéria ou por um fungo, ela pode ser transmissível. A bactéria e o fungo podem ser transmissíveis, mas a dermatite em si não, André, ela não se transmite. Você, por exemplo, tocar na pele de alguém que tem dermatite, isso não transmite. Certo. E assim, doutora, quais são os critérios, os principais critérios, tanto na clínica quanto nos exames laboratoriais, para o diagnóstico de uma dermatite? De modo geral, a gente não usa exame, né? A clínica ela é soberana, a gente faz então o diagnóstico clínico, porque na maioria dos casos é muito fácil de diagnosticar, né? Às vezes o próprio paciente ele já vem dizendo, olha, doutora, eu estou com uma alergia nas minhas mãos, né? Justamente porque o sintoma mais comum e o maior sintoma seria a coceira, né? E esse ressecamento muito intenso. Então, de modo geral, a gente usa a clínica como diagnóstico. Se tiver alguma dificuldade na condução desse caso, talvez até a gente faça algum tipo de exame. Mas a maioria das vezes, se você tem, por exemplo, uma dermatite de contato, isso é, o contato com uma substância desenvolveu essa dermatite, aí a gente pode lançar mão de alguns exames. De modo geral, são exames alérgicos, né, para detectar, então, qual seria a substância ou as substâncias de contato. Sim. E assim, doutora, nós observamos muito que pessoas que desenvolvem esse problema ao longo da vida, né? Não só crianças, mas adultos, pessoas mais idosas. Então, assim, existe um período que esse problema ele se manifesta? Com mais frequência? Com mais frequência, uma idade Daria para dizer que sim, Andréia, mas período de manifestação. De modo geral, assim, a gente vê que a influência de fatores externos é que determina, então, as crises. Vamos dizer assim, que você tem um substrato alérgico, você é uma pessoa alérgica, mas não necessariamente você passa com a lesão permanente na sua vida, né? Então, ela pode estar controlada, ela pode estar não desenvolvida, mas se de repente você começa a desenvolver uma profissão, né, uma atividade laboral que você tenha um gatilho para você desenvolver esse tipo de lesão, aí você teria o período onde você tem mais crises. Né? Depende um pouco do teu sistema imunológico, depende um pouco até do teu sistema emocional, né? Quando você reúne as condições necessárias para você fazer uma dermatite. Né? Então a gente não tem exatamente um período onde ela é mais frequente, vamos dizer que seria no período, na idade adulta, no período onde você desempenha o teu trabalho, seja ele um trabalho que pode então induzir ao desenvolvimento dessas placas, né, desse tipo de alergia. Sim. E assim, doutora Fabíola, quais são as complicações dessa dermatite quando ela não é tratada de forma adequada? Sim, ela prejudica muito a qualidade de vida do paciente, né? E de modo geral ela pode até ter assim, uma baixa da autoestima e eventualmente até induzir um comprometimento do desenvolvimento do trabalho dele, né? Vocês imaginam então uma pessoa que mexe com alimentos, né? Como é que ela vai fazer isso com a mão toda machucada ou com a mão toda cheia de lesão, né? Ela não consegue fazer isso, ela nem deve fazer isso, né? Então, muitas vezes a dermatite de mãos, como eu comentei, ela é a principal patologia cutânea nas doenças do trabalho e ela é motivo de afastamento, né? De absenteísmo, de afastamento do trabalho. Então ela tem até vamos dizer, alguma coisa de cunho social, econômico social. Sim. A gente tem que prestar atenção muito nesse tipo de situação. Mas, de modo geral, não existe efetivamente uma complicação muito séria, né? O complicador seria isso, a questão do afastamento, a questão da pessoa não conseguir desempenhar suas atividades, né, de uma forma adequada. E, se não tratada, ela vai devagarinho agravando-se cada vez mais e ela pode ultrapassar a região das mãos. Ela pode ir, então, né, se estender, exatamente. Eventualmente a gente tem, como eu comentei antes, uma contaminação secundária mais frequente por bactéria. Então você desenvolve uma dermatite com infecção bacteriana de forma secundária e isso vai fazer então uma piora da lesão, ela pode desenvolver pus, pode fazer uma infecção no local, eventualmente até desenvolver uma erisipela. Claro que a erisipela é mais comum no membro inferior, pela questão circulatória, mas nada impede que ela faça uma celulite
oritema, erisipela em outra região do corpo. Certo. E assim, doutora, tem cura a dermatite? Sim, a dermatite em si, a crise de dermatite, ela tem cura. O que talvez a gente não consiga curar ou tirar do paciente é a sensibilidade dele a determinado contato, né? Então, por exemplo, se você tem uma sensibilidade maior ao contato com o álcool, isso vai permanecer sempre. O que a gente deve fazer, na verdade, é evitar esse contato, então, né? Neste caso, o uso de luvas muitas vezes é uma boa solução. Tem pessoas que têm alergia ao material da luva. Aí, nesse caso, a gente procura encontrar algum mecanismo que possa evitar este contato. Mas nesse caso, talvez a melhor pedida mesmo, Vandréia, seja uma consulta ao especialista, né, ao dermatologista, que ele vai estar assim um pouco mais habilitado ou mais habituado a poder planejar essa estratégia de tratamento para essa pessoa. E assim, doutora Fabíola, quais são as recomendações que você daria aos teus pacientes ou, enfim, a população de uma forma geral para a prevenção dessa dermatite? Existe alguma forma de prevenir? Existe sim. Eu acho que é bastante importante quando você tem então essa situação hoje, né, da limpeza das mãos, né, de uma forma assim até compulsória a gente tem feito, né? Então, se você tiver a opção de escolher entre usar o álcool e lavar as mãos, eu acho que o sabonete, de certa forma, né, a lavagem das mãos, ela é menos ressecante, ela resseca menos as mãos do que o uso do álcool gel ou do álcool líquido. Então seria uma alternativa. E logo após a lavagem, é bastante importante que esse paciente ele possa hidratar as mãos, né? O sabonete hidratante ele é uma alternativa, mas de modo geral todo sabonete ele tem um componente detergente, né? Então o detergente ele é desengordurante e sempre vai haver algum grau de ressecamento. Então o que a gente faria? Depois de lavar, hidrate. Se não é possível hidratar naquele momento, à noite, quando chegar em casa, seria bastante importante caprichar no hidratante. Qual hidratante eu posso usar? De modo geral, qualquer um que seja um hidratante não muito fino, que não seja óleo puro, porque o óleo eu acho que ele tem assim uma característica de lubrificar, mas não necessariamente hidratar, né? Então ele lambuza mais do que hidrata. Se a pessoa gosta do óleo, ela pode pingar algumas gotinhas do óleo no hidratante e aí você até melhora a qualidade do hidratante, né? E escolher um bom hidratante. Como fazer isso? Talvez esse seja o segundo momento onde o dermatologista pode ajudar bastante, né, na escolha do hidratante. Ele não precisa ser necessariamente caro, mas ele deve ter algumas características para poder desempenhar bem essa função de hidratar corretamente as mãos ou, enfim, a superfície cutânea. Isso seria uma das formas de tratamento e prevenção. E assim, o tratamento propriamente dito? Dependendo do estágio que essa dermatite está, o hidratante sozinho não vai dar conta. Ele participa do tratamento, ele é mais uma prevenção do que um tratamento, né? Mas ele não vai dar conta. A gente precisa daí usar medicação para tratar esse doente, né? Esse paciente. E aí, novamente, ele precisa procurar o profissional médico para que ajude ele nesse ponto. E assim, uma das principais dúvidas também que no dia a dia a gente ouve, se depara muito, é a questão da alimentação. A alimentação, ela pode agravar, ela pode influenciar na dermatite ou provocar até mesmo a dermatite? Na dermatite de mãos é pouco provável, tá, Andréia? A gente tem a característica mais de uma dermatite de contato, né? Então, substâncias que entram em contato com a mão e desempenham esse papel de um agente inflamatório, mas talvez numa dermatite atópica, né? Que é uma coisa um pouco mais, que é uma patologia mais sistêmica, eventualmente a alimentação ela tem participação sim na gênese, né, na origem dessa crise ou contribui, mas vamos dizer assim que é um fator secundário. Qual é o tipo de alimentação que um alérgico deve evitar? De modo geral, alimentos ou substâncias muito artificiais, né? Esses sucos artificiais, corantes, né? Então a alimentação mais voltada para o natural, ela é sempre melhor. É muito mais difícil alguém ter uma alergia, por exemplo, a um feijão e arroz do que, né, uma comida que seja assim, por exemplo, um chips, uma bala, alguma coisa que seja mais
algo completamente industrializado e assim artificial, né? Muito esclarecedor. O nosso quadro Conversa com Especialistas agradece a participação da doutora Fabíola, que veio falar um pouquinho para nós hoje sobre um assunto muito importante. Então, o hábito de higiene das mãos é cada dia mais necessário na nossa vida. E para falar um pouquinho sobre a prevenção, né, doutora Fabíola, muito obrigada. Eu agradeço o convite, Vandréia, foi muito gostoso a gente estar aqui nessa conversa hoje. Realmente, esse hábito de higienizar as mãos, ele deve ser incorporado na nossa rotina. Mas, de qualquer forma, a gente consegue ter assim uma rotina onde a gente vai prevenir realmente essa dermatite de mãos. Nós não precisamos parar de lavar as mãos, a gente só deve fazer isso de uma forma mais adequada, né? E o hábito da hidratação das mãos, ele é bastante importante. Talvez num próximo quadro a gente vai falar melhor sobre os hidratantes, né? Sobre essas novidades dos skin biotics, né? Que é uma coisa bem bacana. São os lactobacilos que são para uso tópico. Exatamente, né, Vandréia? Eu que agradeço esse convite, foi realmente muito gostoso e eu espero ter contribuído ali, né, para que a população tenha uma informação mais adequada sobre esse momento que a gente vem vivendo. Um bom dia para todos e obrigado, Vandréia. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Até a próxima.